Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Você pode também assistir às nossas entrevistas pelas nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. A dor é uma experiência desagradável. Ela é definida conforme a percepção do paciente, ou seja, como ele diz ser e sentir a dor. Não existe um termômetro ou exame capaz de medir a dor, ou mesmo diagnosticar quem a sente e qual a intensidade que a sente. Então, o que fazer diante da dor que não vai embora? Como ela afeta a vida de quem convive com ela? Será que a dor é uma doença? Muito bem, esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-lo pela primeira vez, Dr. João Henrique Araújo, ele que é médico anestesiologista com área de atuação em dor. Dr. João, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Olá, obrigado pelo convite. Vamos então falar deste assunto, doutor? Vamos iniciar. Dr. João, então para começo de conversa, o que é a dor? Ela pode ser considerada uma doença? Então, a dor, para a gente começar, não necessariamente é uma coisa ruim, né? Então a gente tem que diferenciar muito a dor aguda da dor crônica, né? Então algumas pessoas, inclusive, é muito raro, existem algumas pessoas que não sentem dor e elas morrem muito cedo, porque a dor ela serve para avisar que tem alguma coisa errada. Então numa infecção, num trauma, um machucado, uma inflamação, ela dá um sinal, tem alguma coisa errada. Porém, na dor crônica, que a gente tem um conceito em média acima de 12 semanas ou 3 meses, muitas vezes o fator que originou aquela dor, até ele já pode ter ido embora. Muitas vezes aquela inflamação já não está mais presente, porém a dor persiste. E a partir daí, ela não é mais o sintoma, ela se torna a doença. Bem, doutor, isso significa que a dor é um aviso. Perfeito? Então ela tem uma função fisiológica. Porém, tudo que é demasiado, ele se torna um malefício. Então, a dor por si só não é só o sofrimento. Porque quem tem dor, dorme mal, tem um relacionamento ruim. Então, a dor influencia no nosso ciclo de vida. Então, ela começa devagarinho, vai incomodando, aumenta a frequência cardíaca, a pessoa pode ter a pressão elevada. Então, às vezes eu tenho os pacientes de dor, doutor, comecei com pressão alta. E às vezes só tratando a dor, melhora a pressão também. E até mesmo, né, doutor, transtornos de humor, né? É muito associado. Doutor, será que eu tenho a dor porque eu tenho depressão? Ou vice-versa? Elas estão muito associadas. Porque quem é que consegue ficar bem tendo dor o dia todo? As coisas que gostava de fazer, eu gostava de fazer atividade física, eu no trabalho. Como está sofrendo o dia todo, e muitas vezes as pessoas que estão em volta têm dificuldade de entender a dor, porque ela é invisível. Como tu mesmo disse no começo, a gente não tem um exame mostrando está com 80% de dor, está com 90% de dor. Muitas vezes está tudo bem, só que a pessoa está sofrendo. Bem, doutor, uma outra questão. A dificuldade em fazer o diagnóstico correto da origem ou causas da dor é um dos principais fatores que levam as pessoas a sofrerem por tempo prolongado? Perfeito. O diagnóstico das causas dolorosas, das causas que levam à dor, é uma das bases do nosso tratamento. Por quê? Em média, por exemplo, uma doença como fibromialgia, as pessoas demoram 8 a 9 anos a achar um especialista em dor, por exemplo. E é muito importante a gente fazer o diagnóstico correto, porque o tratamento ele pode ir totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem algumas dores que a gente chama de dor neuropática, que é quando ela atinge a parte do sistema nervoso, central ou periférico.
Esse tipo de dor não responde a anti-inflamatório, analgésico, então as pessoas às vezes vão se entupindo literalmente de medicações que fazem mal para o estômago, para o rim, inclusive algumas pessoas vão para hemodiálise por causa disso e não obtêm um tratamento adequado. Por isso, na medicina da dor, uma das bases é nós perder um pouquinho às vezes mais de tempo nesse início, mas poder fazer um diagnóstico correto, para poder fazer um tratamento ainda mais assertivo. E até mesmo porque, né, doutor, falaste muito bem, né? Por exemplo, o paciente fibromiálgico, ele acaba fazendo migrando para várias especialidades até achar realmente a causa, né? Então, assim, quando o paciente chega comigo, muito comum, coisa que eu escuto todos os dias. Primeiro é a pilha de exames, né? Ele vem com umas 10 bolsas de exame, 20 ressonâncias, exames de sangue incontáveis, né? E já chega, doutor, tu é minha última esperança. Por quê? Muitas vezes eles vão passando de médico em médico, muitas vezes com queixas diferentes. E até para os médicos é difícil, né? Porque um dia ele está com mais dor de cabeça, outro dia ele vai com queixa de dor no ombro, outro dia ele vai com queixa de dor no joelho. E, por exemplo, eu tenho uma inflamação pequenininha, não me incomoda. Num paciente fibromiálgico, a percepção e a sensibilidade dele é aumentada. Então, uma inflamação, por menor que seja, é muito grande, é muito desconforto e tira ele do dia a dia, das coisas naturais. Por isso que o tratamento é bem diferente desses pacientes. Bem, doutor, falamos ali em fibromialgia, né? Mas quais são as doenças mais prevalentes no teu consultório? Então, dores lombar, então dor de coluna, né? A dor de coluna a gente tem um ditado, ou você já teve, ou vai ter no futuro, ou está tendo nesse momento. Então, dores de coluna cervical, lombar, dores de cabeça, muito prevalente, né? As dores neuropáticas, como geral, dor por causa de diabetes também causa dor, principalmente nos pés. A parte de fibromialgia, como a gente falou, doenças articulares, com o envelhecimento da população, nossa pirâmide está invertendo. Então, a gente tem o benefício de viver mais, mas essas doenças vão aparecer com mais frequência também. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista, Dr. João Henrique Araújo, ele que também tem atuação na área de dor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A gente já volta. Eu sou o Dr. Fábio Cancelier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. João Henrique Araújo, ele que também é especialista em dor. E esse é o assunto de hoje no Pergunte ao Doutor. Bem, doutor, atualmente temos uma área médica especializada para tratar esses pacientes, a medicina da dor. O que faz o médico especialista em dor? Então, quando eu vim para Criciúma, um pouquinho mais de 10 anos, né? Fazia exatamente essa pergunta, mas médico da dor, existe médico que trata a sua dor? E a medicina da dor é uma especialidade que ela tem crescido muito rápido. Ela não é tão antiga, em torno de 50, 60 anos. E o que o médico da dor faz? Ele visa fazer um diagnóstico preciso e o tratamento, tanto medicamentoso e a intervenção, que é onde eu mais me dedico. E a intervenção
não necessariamente é só o tratamento, ela ajuda no diagnóstico também. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem uma dor na perna ou uma dor nas costas. Tu não sabe muitas vezes se a dor é muscular, se é uma dor por ligamento, se é uma dor por artrose, se é uma dor por hernia de disco. Então, muitas vezes eu posso fazer os bloqueios diagnósticos. E o que são isso? Eu coloco pequenas quantidades de anestésico, guiado isso por ultrassom. Hoje a imagem desses aparelhos tem melhorado muito, ou por um raio-x contínuo. E com essa pequena quantidade, se tu me falar, João, melhorei a dor, a gente bate o diagnóstico e a gente consegue precisamente, e muitas vezes melhor que os exames de imagem, nos dizer qual é a causa da dor. A partir disso, a gente consegue fazer um tratamento bem focado, bem especializado, para tu ter um melhor resultado mais rápido. Agora, doutor, é realizado no ambiente de consultório mesmo ou dentro de um ambiente hospitalar? Então, hoje pode ser realizado tanto em clínicas, com uma estrutura mais adequada, ou no hospital. Porque a maior parte desses procedimentos nós realizamos com uma sedaçãozinha bem leve, só para o paciente não sentir a dor das picadas, ficar tranquilinho. O paciente já está com dor. Então, tudo que a gente puder melhorar a experiência e a qualidade, né? Por isso que a maior parte desses procedimentos eu faço com sedação. Agora, doutor, quais as habilidades exigidas por essa especialidade? Então, o caminho é meio longo, né? Porque primeiro, depois de formar em medicina, precisa fazer uma especialidade, né? Que pode ser anestesia, clínica médica, neurocirurgia, e depois vai afunilando. Tu faz mais uma formação, que é a área de atuação em dor. Depois da área de atuação em dor, tu tem a formação clínica, que é a parte de medicação, prescrição, e tu dá mais uma funilada, que é a parte dos procedimentos, que é o que eu gosto. E isso exige vários cursos, uma formação mais longa, que a gente aprende o uso do ultrassom, do raio-x, para poder localizar essas estruturas, desde procedimentos simples, como agulhinhas pequenas, até procedimentos que são invasivos. Muitas vezes a gente coloca um marca-passo no paciente. O mesmo marca-passo do coração, a gente coloca na medula. E isso vai controlando e bloqueando as vias da dor nas dores de mais difícil controle. Olha só que interessante. Doutor, qual o papel das terapias de intervenção? O que pode ser tratado e como funciona? Por que a intervenção existe? A gente sabe que nas dores de difícil controle, principalmente quando envolve nervos junto, só 50% dessas dores a gente consegue tratar com remédio. Então a gente tem os outros 50% das pessoas que não têm um tratamento adequado. E elas tomam bastante medicação, têm muito efeito colateral e ainda não estão bem tratadas da dor. Por isso que a intervenção ela serve para isso. Muitas vezes eu coloco pequenas quantidades de medicação, mas se for no local correto, ela pode ficar 2, 3, 4 semanas desinflamando aquela região. E é muito mais potente, muito mais efetiva do que por você tomar pela boca todos os dias, que vai circular no corpo todo e muitas vezes não tem um efeito adequado. Doutor, o que chamamos de medicina regenerativa e qual sua abrangência? Como funciona o tratamento através da medicina regenerativa? Então, a medicina regenerativa foi a última pós-graduação que eu fiz. E eu senti a necessidade, em busca de mais essa área de atuação, porque muitas vezes eu conseguia desinflamar, conseguia melhorar a dor, mas o paciente tinha dificuldade de reabilitar e voltar perto do que ele era. Então, a medicina regenerativa é uma área que estuda parte de tecidos, as vias de cicatrização e como é que a gente vai poder deixar o paciente recuperar mais rápido. Então, pode ser desde tratamentos com fitoterápicos, medicamentos e até o uso de células-tronco. Então, como é que funciona? Quando eu penso que o paciente é um bom candidato à medicina regenerativa, nós primeiro fazemos o preparo do solo. O que é o preparo do solo? Quando você quer plantar, você não primeiro prepara o solo para ter uma melhor colheita? Com certeza. No tratamento da medicina regenerativa é a mesma coisa. Quando eu quero, por exemplo, pegar uma célula do paciente para colocar num local inflamado, eu primeiro deixo o paciente nas melhores condições. É diferente eu tratar, por exemplo, um atleta, jogador de futebol, que se machucou, né, que está com dor, ou tratar uma senhorinha diabética de 70 anos. Concorda que são duas pacientes totalmente diferentes. Com certeza. Então, nesse preparo do solo, a gente vai diminuindo a inflamação, melhora a glicemia, melhora todos os parâmetros para deixar o paciente na melhor condição o possível para ele, né? Muitas vezes não dá para fazer tanta coisa que hoje é um paciente crônico, paciente doente, para aí sim, com isso tudo já melhora muito a dor, só com o preparo do solo. Para aí sim poder pegar, às vezes, existe o uso do PRP, do BMA, que é o aspirado de medula óssea, que descobriram que lá tem muitas células-tronco. E quando a gente coloca isso nos pacientes, ele pode ter uma recuperação
Basicamente, ele faz como se fosse o nosso WhatsApp das células. Ele avisa, opa, aqui está mais inflamado. Eu preciso que o corpo foque nessa área. E traz células para essa região para melhorar a inflamação e melhorar a cicatrização. Agora, essa preparação que o doutor comentou é meio que individualizado, né? Cada caso é um caso, né, doutor? Exatamente, é um tratamento totalmente individualizado com metas totalmente diferentes. Você, Aguinaldo, tratando é muito diferente, por exemplo, se tiver uma artrose de joelho, do que um outro paciente que está uma alteração de ombro, por exemplo. Então, o tratamento deve ser muito individualizado e nem todo paciente é um candidato a essa terapia. Por isso que a gente tem que, na hora de fazer o diagnóstico, poder dar as opções e entender melhor o paciente. Por isso que é o importante a tal da anamnese, né, doutor? Exatamente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. João Henrique Araújo, também com atuação em dor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco, falando, é claro, sobre dor. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. João Henrique Araújo, ele que tem atuação em dor, e o assunto hoje não poderia ser diferente. Mas a gente vai falar agora, nesse último bloco, de alguns assuntos assim, um tanto quanto polêmico, né? E eu diria que essa lista é bastante grande, mas, doutor, tem se falado muito, né, para algumas terapias, a questão do cannabis. Explica pra gente, doutor. Então, para quem acompanha TV, internet, jornais, é um tema que cada vez a gente fala mais, né? Então, principalmente o CBD, que é o canabidiol, né? E o THC. Então, basicamente, na cannabis, que é a planta da maconha, existe mais de 300 substâncias. As mais estudadas, dentre elas, principalmente o CBD, o canabidiol, que é uma substância que tem propriedades anti-inflamatórias, então ajuda na inflamação, pode ajudar na ansiedade, pode ajudar na depressão e não tem nenhum efeito psicoativo. Então você pode usar, pode dirigir, ela não vai te deixar com os efeitos conhecidos da maconha. Então, para a gente perder todo e qualquer preconceito, ela é uma medicação derivada da cannabis. Existe o THC, que é o que as pessoas buscam pelos efeitos psicoativos e recreativos. Hoje tem se estudado cada vez mais sobre a cannabis. Tanto é que eu fui agora para a Califórnia, faz uns 2-3 meses, e era uma viagem de inovação, tecnologia, mas um dos dias foi só sobre a discussão em relação à cannabis, do crescimento, do uso e o que pode ajudar. Então, a dor já é muito conhecido, né? Principalmente dor, epilepsia em crianças. Só porque quando a gente, por exemplo, vê uma criança que tinha uma epilepsia, 200 convulsões por dia, e um pai começa a usar essas medicações e ele melhora, a gente perde todo o preconceito. Com certeza. Porque tu quer o quê? Que o teu familiar, que teu filho, que teu pai, que às vezes precisa, fique bem.
Então, assim, ela não serve para tudo, né? Mas ela é um coadjuvante. Então, ela tem algumas terapias e na dor pode ser uma delas. Alguns pacientes de mais difícil controle, eu acabo prescrevendo e tem um resultado satisfatório também. Perfeito. Doutor, existe também o uso do Botox, né? Na causa da dor, né? Então, quando eu falo também sobre Botox, todo mundo... Botox não é para ficar mais bonito, para ficar estético, então. Uma das grandes descobertas e os grandes usos também é a toxina botulínica na área da dor. A toxina botulínica, como ela paralisa o músculo, né? Ela faz um stop, uma paralisação na condução nervosa. Então ela viu que é como um coringa na dor, porque ela pode bloquear nervo, mas não chega a um bloqueio motor em nervos maiores, né? Mas impede a condução dolorosa. Então, por exemplo, paciente que tem herpes zoster. Depois da pandemia, eu tenho muito paciente com herpes zoster, né? Os pacientes, quando baixa a imunidade, o herpes pode se manifestar. E muitas vezes é um tratamento difícil. A toxina botulínica dá uma resposta muito boa para esse tipo de dores. Para enxaqueca, existe um protocolo chamado Preempt, que são vários pontos que a gente faz na cabeça, no pescoço, trapézio, que tem uma resposta muito satisfatória. Então, assim, ela não serve só para estética, ela ajuda muito também na dor. Bem, doutor, existem também os bloqueios para dor. Como é que funciona? Então, os bloqueios, eles podem ser usados para diversos tipos de dor. Então, dá um exemplo, por exemplo, um paciente com hernia de disco ou um paciente com artrose de coluna. Eu vou lá e coloco pequenas doses de medicação direto nos pontos afetados. Ele diminuindo a dor, a gente corta um ciclo vicioso, que é de dor, contratura, que leva a mais dor. Com isso, dá a possibilidade, além de tirar a inflamação, e muitas vezes a gente resolve o problema, mas de ele reabilitar, ir para uma fisioterapia, fazer um fortalecimento e voltar mais rápido para as suas atividades. Então, e não podemos esquecer que nosso neurônio, ele tem um negócio chamado neuroplasticidade. Mas o que é isso? É que basicamente, de acordo com a informação que tu vai dando para ele, ele vai mudando. Então o neurônio que todo dia recebe dor, ele entende que tudo é dor. Por isso que os pacientes, muitas vezes, estão com dor, até o ar-condicionado, até o vento me incomoda, o roçar da roupa, porque ele entende que tudo é dor. E a gente tem que trocar esse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso, que é a melhora, a reabilitação, e ele voltar a ter a dor que ele tinha, a vida que ele tinha antes, né? Doutor, e uma outra questão, e aquelas dores de difícil controle? Então, na dor, no tratamento da dor, a gente vai subindo uma escadinha. Primeiro, tentamos com medicações, tentamos com mudança de qualidade de vida, estilo de vida, atividade física, alimentação, começa com as medicações mais leves e a gente já parte para os procedimentos. Só porque tem algumas dores, os pacientes às vezes estão há muitos anos sofrendo, que é mais difícil de tratar, acidentes muito grandes e dores muito, muito complexas de tratar. E aí a gente tem que lançar mão das terapias que são mais inovadoras e mais complexas também. Dentre elas temos duas, basicamente é o neuroestimulador medular, que é o marca-passo, que a gente coloca na medula do paciente, como se fosse um marca-passo cardíaco, e a gente consegue dar pequenos sinais na medula que vai combater essas vias da dor. E o paciente tem um controle, como se fosse um celular. Hoje está um pouquinho mais na perna. Ele tem algumas pequenas configurações que eu pré-configuro, o que ele tem acesso, para poder escolher. Hoje eu estou com menos dor. Ele diminui o estímulo do marca-passo, né? E isso eu vou fazendo uma revisão a cada 3, 4 meses com ele, até chegar no melhor controle da dor. Outra opção também, e isso a gente reserva mais para os pacientes com câncer, é o implante de bombas de morfina ou de medicações. Quando a gente coloca essas bombas no espaço perto da medula, né, ela é 300 vezes mais potente que tomar pela boca e não dá tanto efeito colateral. Então a gente sabe que essas medicações podem trancar o intestino, dar enjoo, dor de cabeça. Quando a gente coloca ali, como não passa pelo intestino, a gente consegue diminuir muito desses efeitos colaterais e sendo 300 vezes mais potente. Então dores que antes a gente não conseguia tratar de jeito nenhum, com essas terapias a gente consegue. E consegue dar dignidade para esses pacientes numa hora que é tão difícil, né? Com toda certeza. Bem, doutor, e para aqueles pacientes que têm dores em vários locais ao mesmo tempo, qual o tipo de terapia mais indicada? Então, muitas vezes um dos grandes problemas está no cérebro, né? Porque o cérebro, em última parte, é o que interpreta o que é dor e o que não é. Existe uma terapia que a gente já faz aqui há bastante tempo, mas ela tem sido muito falada hoje, principalmente pela melhora na depressão, que é o uso da ketamina. A ketamina era um anestésico
E ela foi desenvolvida e melhorada e foi descoberta que ela ajuda muito, tanto no tratamento da dor quanto da depressão. Inclusive, pacientes que têm depressões graves, até com chance de suicídio, muitas vezes a gente consegue reverter em 24 horas com essas infusões. Basicamente, o paciente vem, a gente chama de bomba porque fica correndo um soro devagarinho, fica em torno de 1 hora, a gente faz uma sessão por semana. E com isso, age lá no cérebro, vai dessensibilizando a dor, e o paciente, a gente tem um tempo falando, enxuga a dor. Então antes ele tinha dor no ombro, joelho, quadril, eu enxugo a dor, e a partir desse momento, o que sobrar é o que a gente vai focar. Às vezes é muito mais fácil, porque funciona como se fosse um fio desencapado. Ele fica dando estímulo o tempo todo e a gente tem que passar a fita isolante. Doutor, agora para finalizar a nossa entrevista, quando eu devo procurar um médico da dor? Então, o médico da dor, ele pode ser procurado a qualquer momento que tu está te sentindo incomodada com uma dor, mas principalmente aquela dor que passa 2, 3 semanas, 1 mês e ela ainda não resolveu. Nesse momento, a gente tem bastante terapias que pode ajudar e impedir que a dor cronifique. Então, assim, sempre que tiver um desconforto, uma dor, principalmente crônica, é uma pessoa que pode ser procurada. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o médico anestesiologista, Dr. João Henrique Araújo. Dr. João, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.